vai usar a palavra Sua Excelência, a Ministra da Agricultura e do Mar, Professora Doutora Assunção Cristas. Muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar calorosamente, na pessoa do Sr. Representante Pessoal, do Sr. Presidente da República, Dr. Tiago Piticunha, o nosso Presidente da República, dizer que é sempre um gosto, uma honra e de forma muito sensibilizada que ouvimos as palavras do Sr. Presidente da República, que tem sido um defensor inexcedível e absolutamente determinado na nossa estratégia do mar. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado do Mar, que preparou tão bem e pela segunda vez toda esta conferência. Agradeço esse empenho e esse esforço e bem a toda a equipa que o tem acompanhado nesta matéria, e destacaria o Sr. Diretor-Geral de Política do Mar. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado das Florestas, que nos acompanha também aqui hoje. Cumprimento os senhores embaixadores. Eu não queria omitir nenhum, mas sei que estão aqui hoje connosco o Sr. Embaixador de Cabo Verde, o Sr. Embaixador da Noruega, o Sr. Embaixador de Itália, da Finlândia, do Japão, e se mais algum está que não, entretanto, tenha chegado ou que não nos tenha sinalizado, sinta-se também muito acolhido e calorosamente cumprimentado. Cumprimento também a querida amiga, a Sra. Diretora-Geral da DG Mar, Laura Evans. É também um gosto recebê-la de novo em Lisboa e também, através de si, recebo os meus cumprimentos para a Sra. Comissária Damanaki, com quem estarei muito brevemente também em Bruxelas, mas que cumprimento calorosamente. Cumprimento também os senhores representantes da Comissão da União Africana, o Sr. Secretário-Geral do Fórum Empresarial para a Economia do Mar, Fórum Empresarial para a Economia do Mar, bem como o Sr. Vice-Presidente da Oceanos 21, que têm sido parceiros inexcedíveis nesta reflexão em torno do mar e neste trabalho, que já não é reflexão, já é trabalho consistente em torno do mar. Cumprimento todos os dirigentes, os autarcas aqui presentes. Vejo aqui à frente o Sr. Presidente da Câmara de Peniche, que também tem estado sempre na primeira linha na defesa do nosso mar. O Sr. Presidente da Câmara de Lisboa pede desculpa, à última da hora não consegue estar presente, mas também sinalizou todo o seu empenho. Aliás, sem a sua disponibilidade também teria sido difícil termos esta bela conferência com tanta gente na nossa cidade. E é extraordinariamente importante, a nosso ver, que estejamos em Lisboa, mais uma vez, 2 anos depois, a tratar e a refletir, já com mais trabalho feito em matéria de mar, porque, na verdade, Lisboa é a única capital europeia virada, mesmo virada para o Atlântico. Isso enche-nos de orgulho, enche-nos de responsabilidade, relembra-nos muito a nossa história e, com isso, também uma missão que queremos continuar a ter no mundo. É por isso que nos congratulamos muito por termos hoje, mais uma vez em Lisboa, este encontro do mundo do mar. Este encontro de quem reflete, de quem pensa, de quem age, de quem prepara a ação e de quem se envolve na execução dessa mesma ação por todo o mundo e, em especial, em torno do Atlântico. Minhas senhoras e meus senhores, nesta matéria é por demais evidente que o caminho faz e o caminho tem-se vindo a fazer. Há pouco mais de 2 anos, lembro que na altura foi em novembro, agora estamos no início de dezembro, foi precisamente neste local anunciada, apresentada a Estratégia Marítima da União Europeia para a área do Atlântico. Esse foi um momento muitíssimo marcante. Porquê? Porque correspondeu a uma vontade expressa dos Estados-membros da Bacia do Atlântico em unirem esforços para promover o crescimento azul, que hoje dá precisamente tema a esta conferência, e desse modo desenvolver de forma integrada ações de pesquisa, de exploração, de preservação, que garantam um crescimento que nós queremos que seja um crescimento sustentado e sustentável para benefício de todos, não só das populações ribeirinhas, com certeza essas na linha da frente, mas também de todo o espaço europeu. E a verdade é que, ao longo destes 2 anos, animaram-se os atores centrais, os atores regionais, os atores locais, e o Fórum do Atlântico foi um exemplo paradigmático de discussão pública que se pretendeu alargada.
criou-se o enfoque em torno do crescimento azul e das suas prioridades, e aqui sinalizaria a importância da Declaração de Limassol. Assiste-se hoje ao alinhamento dos grandes objetivos científicos e tecnológicos para a investigação do Oceano Atlântico e assiste-se também a uma vontade muito determinada dos Estados para prosseguirem neste domínio através de uma cooperação que se pretende transatlântica em toda a sua longitude e em toda a sua latitude. E este aspecto é muito importante, porque quando falamos em mar, quando falamos em oceanos, estamos de facto a falar de um contínuo global que nos une e que também nos responsabiliza. A Declaração de Galway representa, por isso, eu diria, um passo também muito significativo para a prossecução de uma cooperação que se pretende alargada. Finalmente, tivemos a aprovação em maio deste ano, já aqui foi referido, do Plano de Ação da Estratégia Marítima da União Europeia para a área do Atlântico. Esta estratégia é, no fundo, ou melhor dizendo, este plano de ação é, no fundo, a concretização já da estratégia e, a seguir ao plano de ação, haverá a concretização das ações que estão nesse plano de ação. E, por isso, eu dizia que o caminho está-se a fazer, vai-se fazendo e, de ano a ano, nós vemos mais pedras a serem reunidas nesse caminho como marcos importantes de um objetivo comum. Este plano de ação, e com certeza que a Sra. Diretora-Geral da DG Mar irá detalhá-lo, mas traz-nos um conjunto de áreas de intervenção, traz-nos as prioridades que irão nortear os futuros processos e também a afetação dos recursos com vista à sua implementação. E aqui este trabalho dos fundos comunitários, pensando no horizonte 2020, este trabalho de junção de todos os recursos que está feito também ao nível da União Europeia e dos países, através dos Estados-membros, através da negociação dos acordos de parceria, é de facto um trabalho extraordinariamente importante, porque nos dá os recursos, as ferramentas, os meios para podermos executar aquilo que já está definido como sendo prioritário. Este processo requer mobilização interna, com certeza, mas requer, a nosso ver, e de forma crescente, uma cooperação interregional e multinacional no Atlântico. E nesse trabalho de cooperação e de aprofundamento da relação multinacional no Atlântico, necessariamente a ação das instituições europeias e dos Estados-membros envolvidos é determinante. E nesta matéria Portugal tem vindo a ser ator vivo e quer continuar a ser ator muito determinado nesta matéria. E porquê? Por tudo, pela nossa história, pelo nosso presente, por aquilo que ambicionamos para o nosso futuro, porque detemos uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, zona dessa que será alargada com o projeto de extensão da plataforma continental para além das 200 milhas náuticas e, portanto, se temos circunstâncias especiais, temos também obrigações especiais quando se trata de traçar uma nova visão para o Atlântico. E por isso fomos, desde a primeira hora, um associado dos esforços da Comissão Europeia para a execução do Plano de Ação para a Estratégia Marítima na área do Atlântico, a fim de conseguirmos alcançar o referido crescimento inteligente, sustentável e inclusivo no quadro da Política Marítima Integrada Europeia. E fazemos isto com convicção, com empenho por entendermos que este caminho europeu é também um caminho muito português e porque sabemos que os objetivos europeus de criar em torno da economia azul até 2020 cerca de 7 milhões de postos de trabalho são objetivos que naturalmente também nos animam. Portugal tem sido, por isso, desde a primeira hora, inspirador de uma motivação europeia para o tratamento das matérias relacionadas com o mar e também tem sido inspirado por essa reflexão ao nível europeu. E é esta dinâmica em que nós procuramos participar de forma muito ativa, que nos leva a crer que, de facto, somos e continuaremos a ser um ativo muito interessado e muito mobilizado. Fomos um dos primeiros países europeus
a adotar uma estratégia nacional para o mar, que recentemente foi revista. Aliás, foi aprovada a nova Estratégia Nacional do Mar no Dia Nacional do Mar, dia 16 de novembro, aqui há escassas 2 semanas. Porquê? Porque entendemos que era a altura de rever essa estratégia, enquadrá-la até um horizonte de 2020, beber da própria estratégia marítima para o Atlântico da União Europeia e também enquadrá-la já em vista aos novos fundos comunitários e à utilização desses recursos. Esta estratégia tem incorporado o seu plano de ação, plano que nós batizamos Plano Mar Portugal, com o qual nós nos propomos capacitar e integrar toda a sociedade, todo o tecido económico e empresarial nos novos desafios e nas novas oportunidades que o mar encerra. Temos, por isso, hoje, de forma muito clara e de forma muito alinhada com o pensamento europeu, uma política clara, uma política que visa estimular o empreendedorismo, o pensamento científico, a criatividade, a inovação tecnológica, porque entendemos que tudo isto são condições necessárias para protagonizar o nosso legítimo estatuto de ator internacional reconhecido na temática dos oceanos. Consideramos, como é por demais evidente, mas não é demais lembrar, consideramos que, apesar do enorme potencial dos oceanos, os oceanos têm fundo, não são um poço sem fundo, têm recursos vulneráveis, têm recursos finitos e, portanto, têm recursos que nós precisamos de preservar. A componente de preservação ambiental dos oceanos é, no nosso entender, um substrato indeclinável e incontornável de toda a nossa política, não só porque constitui uma obrigação moral que temos para connosco, mas também para com as gerações futuras e para com a natureza. Apesar de tudo isto e com tudo isto e por tudo isto, nós entendemos que é possível captar investimento interno, investimento externo e alavancar o nosso crescimento azul. E por isso, na estratégia, somos, eu diria, arrojados e realistas quando dizemos que até 2020 queremos que em Portugal o peso do contributo da economia do mar para o nosso PIB cresça em 50%. Precisamos trabalhar, precisamos usar bem os nossos recursos, mas entendemos que este objetivo está ao nosso alcance. As orientações, os programas de ação, os respectivos projetos que se enquadram neste Plano de Ação Mar Portugal estão bem alinhados com os objetivos da União Europeia, bem alinhados com a elaboração dos planos de ação regionais e locais, até porque tal é a condição necessária para podermos ter um bom uso dos fundos comunitários para esta área. Queria ainda dizer-vos que, para além de tudo o que tem a ver com a economia do mar, para além de tudo o que tem a ver com o bom aproveitamento dos fundos comunitários através do acordo de parceria e também através de uma maior capacidade de concorrer e de absorver fundos da investigação científica, estou a pensar especificamente no Horizonte 2020, que é um mecanismo altamente concorrencial e, portanto, que também nos deve estimular de forma acrescida. Queria dizer-vos que o nosso trabalho não termina aqui. A forma como vejo a nossa política do mar passa seguramente pela nossa estratégia do mar, pelo nosso plano de ação, pela definição dos instrumentos financeiros que podemos associar a este crescimento azul, mas passa também por um bom ordenamento e uma boa gestão do nosso espaço marítimo. E estes são os 3 pilares. Devo dizer-vos que a estratégia está aprovada, os fundos basta serem fechados em Bruxelas para podermos também fechar rapidamente em Portugal e temos feito todo o trabalho preparatório nesse sentido. E a Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo, bem como a legislação complementar, também estão já em fase muito avançada. Eu espero que o Parlamento possa, até ao final deste ano, enfim, início do próximo ano, fechar esse dossiê, que, devo dizer-vos, tem demorado algum tempo, mas eu própria tenho sido defensora de que demore o tempo que for preciso para reunirmos um consenso político muito alargado nesta matéria. Falar de mar não é falar do atual governo, não é falar da atual maioria parlamentar, é falar de uma vocação e de uma ambição nacional.
E para isso nós precisamos que os outros partidos, nomeadamente o maior partido da oposição, se juntem a nós, e isso tem estado a acontecer, o que eu reputo de extraordinariamente positivo. E, portanto, poderá demorar um pedacinho mais, mas se no final tivermos um consenso alargado, como já tivemos na aprovação da lei na generalidade, então o tempo não é perdido, é um tempo bem empregue e muito positivo. Finalmente, e porque já falei mais do que aquilo que planeava, queria sinalizar que esta conferência tem um objetivo também muito particular de oferecer uma configuração que reúna os Estados-membros da União Europeia, é certo, os Estados vizinhos do Atlântico, e quando falamos em Estados vizinhos do Atlântico, estamos a falar quer do lado de cá, quer do lado de lá, portanto, quer do continente africano, quer dos continentes americano, norte e sul. Portugal reconhece que no quadro das relações internacionais e dentro destas, numa discussão que se quer muito partilhada e muito integrada, de facto, o Atlântico continua a representar uma grande relevância. E, por isso, sinalizar esta relevância de promover os laços de cooperação, laços que visem aprofundar uma discussão e um pensamento estratégico de políticas públicas, de criação de clusters de atividade, de modo a que possam ser construídas cada vez mais pontes e criadas respostas para os desafios que são europeus, mas que são de todo o mundo, desafios económicos, ambientais e sociais, para nós é muitíssimo importante. Entendemos que a política marítima integrada pode ser e deve continuar a ser uma protagonista no desenvolvimento sustentável, mas também ela, enquanto ela própria e com a ajuda de todos os Estados-membros da União Europeia, também um pivô, um líder na construção mais alargada da temática dos oceanos, no caso, em torno do Atlântico. Queria terminar dizendo-vos que os desafios continuam a ser grandes, os desafios de adequar o nosso pensamento, as nossas estruturas administrativas, a capacitação nos vários Estados para uma partilha cada vez maior também de não só pensamento, não só plano de ação, mas também recursos em torno do mar. Esse é, de facto, um desafio que não termina, mas é um desafio que se vai cumprindo ano após ano, e eu creio que quando comparamos o ponto em que o mundo estava há 2 anos e agora, alguma coisa avançou, na Europa seguramente que avançou, do outro lado do Atlântico também, e nós estamos preparados para continuar a estabelecer pontes de cooperação a todos os níveis que possam refletir este interesse comum que temos na temática dos oceanos. Termino apenas sublinhando uma vez mais que Portugal foi, no passado, uma grande potência marítima, hoje faz parte do bloco europeu, que é uma grande potência continental e que, neste momento, com uma estratégia para o Atlântico aprovada e com um plano de ação aprovado, também já se pode de novo afirmar como uma grande potência marítima. Da nossa parte, e enquanto roxos da Europa com capital virada para o Atlântico, continuaremos a cumprir a nossa missão, a honrar a nossa história e a ser, entre todos, um parceiro, um ator muito ativo na construção de laços de cooperação e na criação de formas de melhor desenvolvimento económico em torno do mar. Contem connosco, nós sabemos que contamos com a Europa e contamos também com os nossos amigos africanos e americanos, do norte, da América do Norte, do Canadá, que também aqui tem representantes, do Sul, com relações muito intensas que temos com o Brasil, e não só, mas dizer-vos que faremos o nosso trabalho integrados nos contextos onde estamos, na União Europeia por um lado, na CPLP por outro, olhando para as relações boas que sempre temos mantido com os Estados Unidos e, sem dúvida, que nos sentimos honrados por mais uma vez acolher em Lisboa esta conferência, que é sinal de um mundo que se quer cada vez mais próximo em torno de uma bacia tão importante quanto esta do Atlântico. Bem-aja a todos, desejo muito bons trabalhos, saberei seguramente dos resultados desses trabalhos, que são para nós sempre uma fonte grande de inspiração e de motivação. Muito obrigada.